Você sente que ainda hoje, não só você, como as figuras públicas e tal, às vezes a sexualidade vem antes do caráter, assim? É uma conduta, é uma maneira de olhar o ser humano antiga, mas que ainda prevalece um pouco, não? Total, você sente isso ainda? Mas totalmente. E sabe o quê? É um bando de babaca, cafona, besta quadrada. Sabe, se quer me ver assim, me veja. A maioria das pessoas me vê como louca, antes de tudo, entendeu? Então, mas se é gente que não me conhece e quer me ver assim, me veja. O que eu posso te dizer? Não dá para consertar o mundo, né? E foi um processo de descoberta tardia para você e tal? Foi um pouco. Me fala se você quiser também. Não, se você falo, tranquilo. Eu namorava um cara, fui estudar fora. E eu sempre achei que eu meio que tinha... Hoje em dia eu vejo que tinha total. Mas... eu achava, hoje, nossa, não, eu só achava. Eu vejo como eu tratava minhas amigas e tudo, eu falava, talvez, né? Aquela professora da escola que eu achava muito simpática e tal. Mas eu não tinha isso, pra mim não passava pela cabeça. E aí eu fui estudar nessa escola e eu comecei a ter uns sentimentos meio conflitantes para uma menina. Aí meu namorado veio me visitar e a menina entrou na sala. Quando ela entrou e eu olhei para os dois juntos, eu falei, caralho. O que eu tô fazendo? Eu falei, caceta, eu sou lésbica. Daí eu parei, fui lá, liguei para minha melhor amiga. Minha melhor amiga atendeu o telefone, uma italiana. Falei, Francesca, tá acontecendo isso. Ela falou, começou a chorar. Ela namorava o irmão desse cara. Começou a chorar e falou, sabe o que você faz? Você pega essa informação, você tranca numa gaveta e joga a chave fora. Eu falei, ai, caralho. Puta que pariu. Puta dica. Puta dica. Um gênio, né? Porra. Não poderia ter ligado pra ninguém melhor. Exato. Não, daí ela nega. Hoje em dia, eu pus isso no meu livro, ela fala, eu nunca falei essa merda pra você. Fala, meu santo Deus, ainda mais essa. E essa minha amiga sempre fala que eu ia terminar num caixão lacrado, porque eu bebia. Inclusive, tem mais o estigma de eu ser do álcool. Do álcool. Que eu, inclusive, escrevi um livro, eu tô há 15 anos sem beber. Então, você imagina. Outro dia eu entrei num bate-boca com o Silas Malafaia. Você imagina. Lésbica Quem alcoólatra. é mais chato, Matheus? Silas Malafaia ou Emicida? Eu fico na dúvida. Eu fico... Mas você vê, tem uma certa, né? Eu já fui, me meti... os meus inimigos depõem a meu favor. Mas o que era com Silas Malafaia? Eu falei que ele era um filho da puta por algum motivo, e ele falou, mas a senhora começou a beber com 3 anos de idade, e a senhora é homossexual. Daí eu falei, olha, eu comecei a beber com 3 anos de idade? Não. Tá escrito no meu livro, eu não comecei a beber com 3 anos de idade. Eu experimentei bebida aos 3 anos de idade. Ele achou que você já tava no boteco. Exato, com 4. Virando com mané, os caras. Manda um rabo de galo. Não foi bem isso. Mas é a narrativa que agrada a turma dele. Exato. Eu vi que saiu o livro e agora tem a peça lá com a Marisa Hort, né? A Marisa Hort, nossa, fui ver assim, eu escrevi um livro chamado A Saideira sobre os 30 anos de dependência que eu tive do álcool. É um livro bastante cândido, né? Que fala bastante sobre tudo que eu vivi e tal. E eu falei de uma maneira bastante honesta para poder comover as pessoas que têm o problema. Porque se você fala de uma maneira, ou vai pontificar, ou fala muito dramaticamente, a pessoa não quer nem saber. Então eu contei com certo humor e tal. E aí a Marisa se interessou e fez um monólogo. E eu não podia ter uma pessoa melhor, e é muita honra ter a Marisa Hort. Ela é do caralho, né? Ela é do caralho. Aí eu fui assistir o ensaio e eu falei, nossa, que puta mulher doida, né? Porque eu comecei a ver como se não fosse eu, como se fosse alguém que ela tá... E a pessoa que for ver esse negócio vai falar, essa Bárbara é uma puta maluca, meu, entendeu? É uma puta... Porque no livro, eu escrevo, mas eu controlo. A maluquice põe um outro lado junto, entendeu? Então você acha que na
interpretação dela, ela deu cores que você não teve coragem de dar, é isso? Não, ela deu cores assim, a maluquice tá toda lá. Entendi. Sem pôr as Sem coisas rodeio. técnicas e sem, né? Porque daí eu vou e volto, eu explico, daí, né? A maluquice tá toda lá. E tanto é que eu não sei se eu vou convidar. Eu esperei o meu pai e minha mãe morrerem para eu escrever o livro. Tá. Agora, eu tenho 2 irmãos que viveram isso intensamente. Por exemplo, no meio da noite, o meu pai acordava e falava para o meu irmão, vai para o IML, você vai para o Hospital das Clínicas procurar ela. Então, eu não sei se eu convido meu irmão e minha irmã para ir assistir essa Eles peça. viveram essa história intensamente. Intensamente. Eles conhecem esse Eles roteiro aí. passaram mal pra caramba com a história toda. Caralho. E como é que foi pra você... Como é que corta isso? Você conta isso no livro? Conto Como é que tudo. você... É tipo uma decisão... Não, é difícil, é bem difícil. Eu parei pela primeira vez em 86, quando eu conheci o Alcoólicos Anônimos. Aham. E daí eu me conscientizei que eu tinha um problema chamado alcoolismo. E daí pra frente você não bebe mais igual. Porque você fala, pô, tem um problema, né? Antes eu achava que era uma doida. E que eu não tinha força de vontade, que não sei o quê. Aí, depois disso, eu parei 2, 3 anos, depois recaí, daí bebi mais um, depois parei de novo 2 anos, depois recaí de novo. Aí chegou num ponto que eu, com 52 anos, eu não aguentava mais. E eu tava no Band Esportes, você tava lá no CQC, eu tava no Band Esportes. E eu saí pra almoçar com um amigo meu, e a gente tomou uma garrafa de Fernet no almoço. E tava começando o YouTube, telefone de smartphone, o pessoal gravando, essa coisa toda, e eu cagada de medo. Daí deu aquele problema com o Vanucci. Lembra que o Vanucci... Lembro. Na época da Copa. Naquela merda toda. E aí eu saí pra almoçar com esse meu amigo, a gente tomou essa garrafa de Fernet, mas chegou, tipo, sabe, com comida e tal. Chegou 7 horas da noite, eu tinha um programa lá que eu fazia sozinho, eu apresentava o programa e tal. 7h30 o programa acabou. Toco o telefone, era minha mãe. Minha mãe falou assim, você tava alcoolizada, né? Aí eu falei, puta merda. Eu já tava com uma ressaca moral, sabe? De você não aguentar mais. Eu só ficava pensando, vou dar um tiro na cabeça, não aguento mais. Mas chegou a pensar isso de verdade? O tempo inteiro. Eu não aguentava mais. Aí eu levantei, eu desliguei com a minha mãe, levantei e fui para o Ricardo, que era o nosso editor. Falei, Ricardo, eu quero me internar. Ele falou, vai já. Aí eu fui... Cheguei felicíssima na internação, porque todo mundo chega fundo do poço. Aliás, dos maiores divertimentos que tem na clínica, se é que tem muitos, é você ficar de tarde esperando as pessoas chegarem. Porque as pessoas chegam, assim, o cara chega com a mulher, seu filho da puta, agora você vai ficar aqui, não sei o quê. O cara chega todo ralado, todo fodido, porque você só vai pra internação, olha assim, fez extremo, uma merda total, né? E aí eu cheguei na internação e nunca mais bebi. De lá eu nunca mais bebi, faz 15 anos. Porra, que legal. Foda. Mas também cheguei lá, eu fui, lá na Represa. Tá. Eu fui parando em todos os bares da Santo Amaro. Deu. Todos. Me despedi, bacana. Me despedi. Entendi. Cheguei lá de ponta cabeça. Torta na internação. Nem sei como é que eu cheguei. E lá, eu vejo muito, a gente vê a imagem de fora, né? Eu entrei na internação e me recuperei. O que acontece lá dentro? O que acontece lá dentro? Acontece o seguinte, tem um tal do barato dos 12 passos, você já ouviu falar dos 12 passos? Sim. E é assim, você entra lá, você não tem mais contato nenhum com o mundo. Você não pode ter celular, você não vê televisão, você não fala no telefone com a tua família, nada. Porque o cara que tá nessa situação, que tá bebendo pra caralho, vai parar numa internação... se ele ouvir da mulher dele no telefone, eu vou te deixar, seu filho, o teu patrão te mandou embora, você vai querer sair da clínica e vai beber, tá? Então, para você poder se concentrar, mesmo ver televisão, você vai falar, a bolsa caiu, meu Deus, entendeu? Entendi. Qualquer distração. Então, você só vai ver literatura de coisas, e você vai fazer sessão de AA de manhã, depois você vai fazer exercício, porque a pessoa está debilitada, tá? Você vai comer pra caralho, eles vão te dar dão refeições, assim, porque você tá com caloria vazia, geralmente você tá anêmico ou tal, alguma coisa assim. Depois você vai dar uma descansada, depois você vai ficar lá socializando, porque
na conversa com os outros, são todos muito parecidas, né? As histórias, elas cruzam. O melhor amigo que eu fiz lá na clínica era um sujeito que chamado Emicida. Imagina. Conheci o Emicida, né? Ele era funcionário, porque tem muita gente que vai para lá por causa da assistência social. Então, lá na internação tinha gente da Petrobras, do metrô, da Sabesp, tudo quanto é da Avon, de tudo quanto é lugar, né? Porque custa muito mais barato você recuperar o cara do que treinar outro. Sim. Então, o cara era operador de escavadeira da Sabesp, ficou meu chapinha. Ele era engraçado pra caceta. Aí, ele gostava de crack. E aí, ele foi fazer uma obra do Rodoanel, e ele ficou devendo num ponto lá, que eles chamam de biqueira, ficou devendo para uma turma lá, e aí os caras falaram, se você não pagar, você vai morrer. Aí o cara ficou desesperado, de noite, ele pegou a cama dele do acampamento, pegou todas as coisas dele, pôs na pá da escavadeira, e saiu, roubou a escavadeira e foi embora no meio da noite. Quer dizer, aí pegaram ele e levaram para a clínica, entendeu? Foi assim que ele chegou lá. Acho que você está precisando de ajuda. Acho que roubar uma escavadeira e tal, entendeu? Para pagar a conta. Não, você imagine ele de noite na estrada vai a 25 com a cama na hora. pá da escavadeira. Merda. Então, e você mantém contato com esse cara? Não, ele infelizmente não, porque eu adoraria. Ele é um puta cara legal pra caramba.